Boa tarde, paz seja com todas vocês. Mais um dia estamos aqui. Ontem nós tivemos o nosso culto, né? Ouvimos testemunho, ouvimos mulheres maravilhosas. Louvamos ao Senhor juntas e como o nosso Deus é maravilhoso. Hoje nós vamos ler Filipenses. São apenas 4 capítulos. Nós vamos ler esses 4 capítulos para a gente entrar de férias, né? De Natal e Ano Novo, para descansarmos um pouquinho. Eu sei que isso não é um peso, pelo menos para mim não é um peso. Eu creio que para vocês também não é um peso estar aqui às 13h30, tendo esse compromisso. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque se vocês não estivessem aqui, eu ia fazer meu devocional todos os dias sozinha, eu ia ler todos os dias sozinha, mas eu já faço. Mas esse momento de comunhão é maravilhoso. Esse momento aqui, como eu aprendo com vocês, e juntas aprendemos umas com as outras. Estamos aqui também para interceder umas pelas outras. E como nós temos visto os frutos das nossas orações. Deus, ele responde. Muitas vezes não no nosso tempo, mas ele responde. Então, vamos para a palavra de Deus, Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós todos, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, antes de começarmos, tem um comentário falando sobre essa carta que foi escrito a Filipos, né? Filipenses não é um tratado teológico como Romanos, Efésios e Colossenses. É uma carta pessoal, que trata de assuntos pessoais. Porém, esses temas são abordados teologicamente. Ela é considerada a carta mais bela do Novo Testamento. Né? Nós sabemos que Tiago é considerado os provérbios do Novo Testamento, e aqui está falando que Filipenses é considerada a carta mais bela do Novo Testamento. Pois transborda de alegria, generosidade e entusiasmos. O tom da alegria no Senhor perpassa toda a carta. O conceito de regozijai-vos e alegria aparece 16 vezes nessa carta, que são apenas 4 capítulos. Então, Paulo escreveu Filipenses com 2 propósitos em mente. Em primeiro lugar, para agradecer à igreja de Filipos por sua generosidade. É uma carta de gratidão à igreja pelo desenvolvimento com as necessidades deles. Filipos foi a única igreja que associou Paulo desde o início para sustentá-lo. Olha só que lindo. Enquanto Paulo esteve em Tessalônica, eles enviaram sustento para ele 2 vezes. Enquanto esteve em Corinto, socorreram-no financeiramente. Quando foi para Jerusalém, depois dessa terceira viagem missionária, aquela igreja levantou ofertas generosas para atender os pobres da Judéia. Então, era uma igreja generosa. Então, Paulo escreveu nesse intuito, né, de agradecer. E quando foi para Jerusalém, depois da terceira viagem, Quando esteve preso em Roma, enviaram-lhe Epafrodito com donativos para lhe prestar assistência na prisão. Até Paulo na prisão, eles enviaram pessoas para sustentá-lo. Aí, em segundo lugar, Paulo escreveu para alertar os filipenses sobre os perigos que estavam enfrentando. Primeiro para alegria, né, regozijar, primeiro para agradecer e depois para alertar a igreja sobre os perigos. A igreja de Filipos enfrentava 2 sérios problemas. Um interno, que é a desunião, a presunção, o egoísmo, o espírito de reclamação, o individualismo, o partidarismo e a vanglória. E quantas vezes a gente vê isso nas igrejas de hoje? Quantas vezes a gente vê a desunião, a gente vê o egoísmo, a gente enfrenta, né, o espírito de reclamação, o individualismo, partidarismo dentro das igrejas. E Paulo, ele enviou também nesse sentido, essa carta. E o outro externo era o quê? A heresia promovida pelos falsos mestres, a quem Paulo chama de adversários e inimigo da cruz de Cristo. Então, Paulo, ele advertiu sobre esses perigos. Primeiro, essa carta é para agradecer pelo sustento, pela generosidade, e depois para alertar. Então, nós podemos pegar isso para nós. Quantas vezes na igreja, hoje em dia,
nós não praticamos essa generosidade. Nós podemos aprender com essa igreja de Filipenses. E quantas vezes na nossa igreja tem, né? Hoje em dia, eu estou falando nossa igreja, não a placa da nossa igreja, é em geral. Tem o partidarismo, o egoísmo, o individualismo. Então, como combater? Paulo enviou para a igreja de Filipenses todos esses ensinamentos. Então, continuando. Olha só, versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Só um minutinho, pega o livro. Em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de quem? Do nosso Deus. Aqui, tá vendo? Ele está fazendo essa gratidão, agradecendo a Deus, orando pelo povo, e é sempre com alegria e súplica por todos vós a minha oração. E nós viemos aprender com Paulo, né? Sempre está orando em súplica, agradecendo a Deus pela vida das pessoas, e viemos aprender com essa igreja, sermos generosos. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Que o vosso amor, o meu amor, o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja, por porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo, ele seja engrandecido no nosso corpo em tudo. Em tudo. E é o que Paulo falou, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, por progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante de vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves o que é meu. Glória a Deus. Então, amados, vivemos na perspectiva de Deus. Quando sabemos o que é verdadeiramente o Evangelho. Então, o mais importante que nossa liberdade, né, que Paulo ele estava preso, mas mesmo ele preso, ele estava livre em Cristo. Mesmo ele preso, algemado, ele sabia que o evangelho está livre. Então, o evangelho é mais importante que o obreiro e que a vida dele. Paulo foca sua atenção não em si, ele não foca a atenção somente em si, mas na proclamação do evangelho. Será que nós temos focado a nossa atenção na proclamação do evangelho? Todo esse parágrafo gira em torno, não de Paulo, de suas cadeias, de seus críticos, mas do evangelho. O oxigênio que Paulo respira. É isso que traz vida. É isso que Paulo estava explicando, falando, não importa se ele está preso, mas o evangelho é livre. Então, o evangelho é o oxigênio para Paulo. Não importa as circunstâncias, desde que o evangelho seja anunciado. Não importa se o obreiro vive ou morre, o que importa é que Cristo seja engrandecido. É isso que importa, Cristo ser engrandecido. Então, e o maior presente de Deus para a humanidade é o quê? Paulo define o evangelho de 3 formas. É a boa nova para a humanidade. Nós aprendemos, né? O evangelho são as boas novas. É a boa nova para nossas vidas. Neste mundo onde reina violência, corrupção, desespero, confusão fisiológica e multiplicidade de conceitos religiosos, o evangelho é boa nova de Deus. Do seu amor e propósito eterno. Para quê? Para salvar o pecador. Para nos salvar por meio de Jesus. É a proclamação da palavra de Deus. O evangelho é isso. A palavra de Deus é inspirada, inerrante, infalível. E ela é suficiente. A palavra de Deus é suficiente para mim, para você. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. Quem quer atualizar a Bíblia porque não quer vivê-la, porque a Bíblia é o que corta, nos ensina a vencer o nosso eu, a viver Cristo. E a palavra de Deus ela é inerrante. Não há erros nela. Não há. Pois o seu autor não pode falhar. Não há necessidade de acrescentar mais nada. Não. Pois ela é suficiente. É o único livro que você lê e o autor dela está com você. É o único livro, olha, nós estamos lendo e o autor da Bíblia, o autor desse livro está aqui conosco. Um missionário relata que uma mulher em Gana, na África, após passar por uma semana aprendendo a palavra de Deus, retornou à sua aldeia. Então, deixa eu voltar aqui, né? O seu amor, propósito, é suficiente, isso mesmo. A necessidade de acrescentar não existe. Aí está falando dessa missionária. Então, ela retornou à sua aldeia, e depois de 3 dias de viagem a pé, esqueceu-se de um versículo aprendido. Olha, ela retornou para decorar novamente aquela porção que ela tinha esquecido. 3 dias andando. Ela foi lá para aprender. E ela voltou 3 dias andando para
reaprender aquele versículo que ela tinha esquecido. Quando o missionário lhe falou que não precisava ter feito aquele sacrifício de viajar 3 dias para decorar apenas um versículo, ela respondeu: a palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. Oh, glória, olha só. Ela voltou 3 dias. O missionário falou: para que você voltou? Andou esse tanto? Por causa de um versículo. Olha a resposta. A palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. Vamos gravar isso? A palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. A palavra de Deus é tudo para nós. É que nos dá vida, que nos sustenta. Não vamos perder a palavra de Deus pelo caminho. E é a revelação pessoal de Jesus Cristo, né? Que é o versículo 18. O evangelho é a boa nova acerca da pessoa de Jesus. Ele é o conteúdo do evangelho. O âmago do evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para morrer para os pecadores. E tu e quem? Eu e você. Eu e você. Cristo, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está à direita do Pai. Hoje ele é nosso intercessor. Hoje ele é nosso advogado. Hoje ele é o sumo sacerdote que intercede por mim e por você. Ele foi o sacrifício vivo. Ele foi o sacrifício vivo e que nos ligou novamente ao Pai. Então, a palavra de Deus ela é muito importante para se perder no meio do caminho. Não vamos perder a palavra de Deus. Não vamos perder. Vamos pedir ao Senhor cada dia mais esse desejo. Ainda que você não está tendo força para ler, leia a si mesmo. Tem dia que você precisa trabalhar, às vezes está sem força para trabalhar, mas tem que ir bater ponto, você não vai sem querer. Tem dia que você não está aguentando, está passando mal, tem que lavar uma louça, você vai lá e lava mesmo sem aguentar. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Se você não estiver aguentando, hoje eu estou fraca, não estou aguentando, faça a si mesmo. Ela é preciosa demais para se perder. Então vamos amar o Senhor, vamos dedicar tempo ao Senhor, vamos buscar intensamente o nosso Pai e ler essa palavra e viver essa palavra. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar cada dia mais. Por quê? Porque nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor conosco. E o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui para ler o capítulo 1 de Filipenses. Alguém deseja comentar sobre esse capítulo? Fique à vontade. Não? Então, que Jesus abençoe. É amanhã o capítulo 2, se Deus permitir, viu?